E aí, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui nosso call mensal. Hoje vou ter que fazer o papel do Marcelo aqui também, que o Marcelo está de férias nessa semana. Vou começar falando então um pouco de como é que foi o desempenho do mês, depois a gente fala um pouco dos principais drivers, né, como sempre, e a gente vai falar um pouco de como está a carteira, cenários, né, por aí vai, tá? Acho que foi um mês positivo, né, no fundo, desde maio, né, abril, foi mais ou menos o low, dos mercados, então a gente tem visto uma recuperação importante, tá? O fundo está conseguindo, na nossa estratégia, capturar essa volta dos mercados. Eu acho esse negócio, eu vou explorar isso um pouco adiante, é um ciclo, então agora está a história de corte de juros, que acho que é o principal driver de Brasil aqui, é um ciclo de política monetária, está mais maduro. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E eu acho que, assim, você teve ao longo de maio uma combinação entre um ambiente global muito positivo, com o Brasil começando a mostrar uma queda de inflação importante, tá? E aí a curva precificando isso tudo. Se você olhar para os indicadores, a gente teve, olhando lá fora, foi curioso, né? As treasuries curtas, se você olhar a treasury de 2 anos, abriram 50 bases, saiu de 4,4 para 4,9 no final do mês. E mesmo assim o mercado raliando, assim, o S&P e o Nasdaq andaram mais ou menos parecidos. Nesse período andaram 6,5. Esse é um negócio importante. Em junho foi um pouco mais espalhado, né? Em maio foi um movimento muito das Big Techs. Dessa vez elas continuaram andando, sem dúvida, mas assim, você espalhou isso um pouco. O Russell, por exemplo, andou no mês, você tem indústrias andaram no mês, um pouco mais espalhado, tá? A gente, acho que foi a história boa quando a gente olha para os mercados, foi uma das histórias, das melhores histórias do mercado. O EWZ, que é o MSCI de Brasil, né? Então é um índice de Brasil medido em dólares, subiu 15%. Tá? Parte disso é a apreciação do real, mas parte disso é a valorização dos papéis aqui em real também. Ó. O Ibovespa subiu 9%, né, no período. A gente subiu um pouco acima de 8%. Tá? É difícil bater o Ibov, mesmo com a carteira muito doméstica, vou falar um pouco sobre isso. Mas assim, é difícil bater o Ibov quando a Petrobras anda 20% no mês. Né? Foi o caso. Então, a gente estava perto do índice com fatores um pouco diferentes. A posição de Petro nossa é menor do que tem no índice. O que aconteceu aqui, eu acho? No global, é um pouco... Essa é uma história que acho que vai continuar, vou falar um pouco disso adiante. É um trade de soft landing, eu acho que tá. Você pode acreditar ou não nesse trading, esse negócio assim, você não tem um juízo completo disso ainda. Mas os dados foram consolidando ao longo do mês uma história mais positiva do lado de atividade, ou uma desaceleração muito gradual, e uma história mais baixista para a inflação. Tá? O PCI, por exemplo, que saiu na semana passada, é muito positivo, assim, o PCI de serviço até assim, exageradamente para baixo. Mas, assim, claramente você tá desenhando uma história de inflação um pouco menor, com uma resiliência de atividade. Isso tem cara de soft landing. Tem lags, então a gente talvez não seja um soft landing assim, quando você olhar para esse filme daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, mas hoje é o que parece, tá? Vou explorar isso um pouco. Mas, de qualquer forma, foi isso que fez com que as treasuries, mesmo com as treasuries abrindo, com o Fed muito agressivo no discurso no curto prazo, falando em dois aumentos, etc., o mercado andasse. Porque um pouco do cenário de soft landing tá bom, então, como a inflação está caindo, eu sei que o Fed tem um risco do Fed fazer dois, mais um parece ser o mais provável. Por outro lado, o custo em atividade disso, na lucratividade das empresas, parece que vai ser menor. Tá? É essa combinação que fez o mercado lá andar tanto, e assim, você vai amassando as vols, porque os cenários extremos ficam menores, né? ficam menos prováveis. Isso vai trazendo recursos para outros mercados e a gente foi talvez dos mais beneficiados. Pega isso, um Brasil que os IPCAs começam a cair e o Banco Central veio ao longo de junho com um discurso mais positivo.
os cases domésticos começam a dar também, tá? Então, no fundo, quando a gente olha para a nossa carteira, esses 8 e pouquinho que a gente subiu no mês, mais da metade disso veio de varejo e incorporadoras, tá? E o resto é meio espalhado entre bancos e um pouco de saúde, tem posições no índice aqui também, a gente tem small na carteira, que foi muito bem, tá? Mas é uma história muito de cases domésticos, uma história de normalização do ciclo monetário. Tem que lembrar que a gente foi o primeiro mercado relevante que subiu juros, a gente deve ser dos primeiros a cortar também, o mercado tá botando isso nos preços. Então, isso foi meio a história de junho. Vou tentar falar um pouco do que a gente está esperando para os próximos 30 dias, que é mais ou menos o horizonte que a gente conversa aqui. Mas, assim, como é que a carteira está construída, e aí pensando também em horizontes um pouco maiores, tá? A carteira é mais ou menos parecida com o que a gente tinha ao longo na média do que a gente carregou lá ao longo de junho. Hoje a carteira a gente está 100% comprado, então a gente está totalmente alocado. Disso, a gente tem uma parcela muito pequena em commodities, perto de 3%, basicamente petróleo, mas é uma parcela menor. O grosso desse risco hoje está, e a gente sabe que tem mais beta, a gente sabe que quando fica mais volátil, mas acho que é importante para pegar esse momento tá nas histórias domésticas. Então, a gente segue tendo uma posição relevante de varejo, mais ou menos 25%, 27%, a gente oscila um pouquinho, mas é isso. Disso, um pedaço é o atacarejo, e uma outra parte que é relevante também está em varejo vestuário. Alguns cases já andaram um bocado, a gente zerou algumas coisas, mas a gente ainda tem uma exposição em varejo vestuário, ciente de que, sim, talvez você não tenha tanto crescimento aqui, mas a perspectiva de você baixar juros com melhoras aí operacionais, pensando já em 24, ela é muito importante. Sim, tem um efeito muito grande sobre a desalavancagem dessas empresas, tá? Corporação imobiliária, o grosso que a gente tem é uma história mais ou menos parecida, mas sem tanto risco de demanda. Aqui o risco é positivo de demanda. O grosso que a gente tem tá em baixa renda. Tem uma história de Minha Casa Minha Vida, expansão do programa, que é muito impactante para o setor. E claro que a redução de juros também ajuda, né? Aí depois, assim, se a gente olhar para isso, é praticamente 40% somando vai dar varejo em incorporadoras. O restante, eu acho que de relevante, a gente tem mais ou menos uns 30% que estão divididos em partes mais ou menos iguais entre bancos, e aí são os bancos que mais se beneficiam da queda da taxa real de juros, então estamos falando de bancos que vão se aproveitar dessa normalização, não é tanto do crédito, mas da normalização da taxa real de juros. A gente gosta muito de rentals também, e mesma coisa, aqui tem uma desalavancagem muito grande. A gente tem uma exposição aqui boa, uns 10% mais ou menos em small. Então, assim, aí, o que sobra é um pouco do setor elétrico, um pouco de saúde, um pouco mais pulverizado. Mas, assim, é uma história basicamente doméstica, um pouco de commodities também, mas é uma história basicamente doméstica, muito relacionada à virada do ciclo de Brasil, tá? Com começo de redução de juros, e, assim, num ambiente global que favorece com que o mercado tome o risco de vir para cá também, tá? Então, vou tentar agora falar um pouco do macro, vou tentar justificar um pouco isso, tá? Por que a gente gosta da história global, a gente acha que ela segue ainda tem pernas, tem mais risco aqui, ela é uma história menos sólida até do que a doméstica, eu acho. Mas por que a gente gosta disso? Porque a gente gosta da história doméstica, essa está um pouco mais consolidada, tá? Começando pelo global, eu acho que tem, sim, já falei um pouco, né? Você tem uma cara de soft landing, tá? Tem duas coisas acontecendo aqui nos dados que corroboram isso bastante, né? Primeiro, você tem resiliência em atividade. A economia está desacelerando, a gente sabe que está desacelerando.
Agora o setor de serviços começa a desacelerar um pouco também, que é importante, tá? A manufatura globalmente está desacelerando um bocado. Acabou de sair o ISM também, que é o dado de manufatura para Estados Unidos mais fraco. A gente sabe disso, mas na economia americana em particular, você tem alguns fatores que seguram o crescimento ou que fazem com que essa desaceleração seja mais espaçada, tá? Primeiro, você tem um excedente de poupança ainda. Essa é uma história que está acompanhando a gente no ciclo inteiro. Então, você subiu os juros na velocidade que você subiu, mas com o balanço das famílias muito bem equacionado, tá? No fundo, toda aquela expansão fiscal, um pedaço daquilo não virou gasto no primeiro momento. Virou poupança que está sendo consumida ao longo do ciclo. O Fed São Francisco fez uma conta boa, acho que é a melhor conta que tem hoje. São 500 bilhões de dólares ainda de excedente de poupança. Tá? O americano está despoupando, ou está poupando a menos nos últimos meses em relação ao que vinha poupando na tendência pré-pandemia, alguma coisa como 80 bilhões, por aí. Nós estamos falando de mais 6 meses. Nesse mês passado até ele aumentou um pouquinho essa poupança. Estamos falando de alguma coisa como 6 meses, perto disso. Então a gente tem meio que até o final do ano de mantendo essa taxa de consumo de excedente de poupança, significa que você cria um buffer para consumo. Tá? Outra coisa que é muito importante, talvez a mais importante de todas, é que você começou esse ciclo com o mercado de trabalho muito apertado. Tá? Ele ficou meio behind the curve nessa história, não é à toa que a inflação subiu tanto. O mercado de trabalho está começando a diminuir as contratações líquidas, né? Você vê, assim, esses dados oscilam, mas você vê nas médias móveis que você tem um aumento, por exemplo, de pedidos de seguro-desemprego, tá? Mas, por outro lado, você tem um monte de vagas em aberto ainda. E a relação de vagas em aberto sobre pessoal desocupado ou procurando emprego, mas desempregado, ainda está em 1,7 por aí, a gente veio de 2, mas esse negócio deveria estar mais para de 1. Então, sim, o mercado trabalhando muito, as empresas ainda estão com vagas abertas, então tem que tomar. A desaceleração está vindo, mas com as famílias com poupança e com uma situação de emprego ainda muito boa, tá? Então, a desaceleração mais lenta. E por último, você tem lags, né? Então, a gente sabe que você veio subindo juros rapidamente ao longo do ano passado inteiro, mas o impacto grande disso no crédito veio no último trimestre. E aí, do crédito para demanda, tem lags também. Então, como a gente vai ver essa desaceleração vindo, esse negócio vai passar pela demanda agregada, o canal de crédito é super importante, mas leva um certo tempo. Tá? Pico a pico, em geral, esse negócio tem levado um ano do pior momento de crédito para o pior momento, por exemplo, do mercado de trabalho. Então, tem lags aqui, esse negócio demora um pouco mais. Tudo isso me diz o seguinte, que a gente tem mais aceleração pela frente, mas ela é mais suave. Tá? Eu teria um pouco mais de cuidado, talvez, começo do ano que vem, quando você acaba de absorver esse excedente de poupança e os lags do crédito da política monetária estão começando a entrar na plenitude, o efeito da política monetária começa a entrar na plenitude, pode ser um problema de desaceleração. Mas, por enquanto, eu acho que os dados que a gente vai ver nos próximos meses ainda são bons. Tá? Do outro lado, de inflação, eu acho que você tem, aí as notícias são melhores, vale um pedaço para aqui, vale um pedaço para lá também, o fenômeno é meio parecido, intensidades diferentes, mas parecido. A gente sabe que a inflação de bens está para baixo, você vê isso na inflação, você vê isso nos preços de commodities. Parte disso é porque a China desacelerou, mas assim, você vê isso no preço de commodities, petróleo tem uma dificuldade mesmo com a oferta diminuindo. O petróleo não sobe. Base metals indo para baixo, só as agrícolas que voltaram a subir agora por questões de safra americana, tá? Mas assim, isso conversa, esses preços mais baixos nas commodities, conversa com a desaceleração que a gente está vendo nos dados aí de produção de manufatura. Então, mencionei o ISM agora que acabou de sair. Os dados de junho vieram fracos, maio também não foi um mês fácil. A manufatura está vindo mais para baixo. Isso vai trazer o preço de bens para baixo ao longo do tempo. Se você olhar os PPIs lá para o US
estão negativos, já foram negativos em maio. Olha os IPAs aqui. A gente está tendo quedas de mais de 3% no mês passado. Parte disso está relacionada com commodities, é verdade, mas assim, eu acho que está espalhando um pouco para uma série de bens aí nas cadeias. Então, a inflação de bens, a gente sabe que está melhor ancorada, vai vir mais para baixo. E inflação de serviços, ela demora um pouco mais para cair, porque depende do mercado de trabalho, depende da demanda doméstica, a gente sabe, mas a inflação de serviços, ela tem um componente que eu acho que é mais transitório, que é a reabertura. Tem que lembrar que a reabertura veio em ondas aqui, né, nas economias do Ocidente, e a última grande onda foi meio ao longo do ano passado, do segundo semestre do ano passado, que foi a normalização das atividades. Então, acho que o marco disso é meio quando o home office começa a diminuir mais rapidamente, quando você vê as pessoas viajando, gastando mais em lazer, hospedagem, esse tipo de coisas, tá? De uma maneira mais acelerada. Essa é uma história que, assim, tomou uma segunda pernada ao longo do ano passado, e quando eu olho para a inflação em particular, olha para o núcleo de serviços lá que o Powell gosta de mencionar, que é olhar para serviços tirando housing e commodities. Mais ou menos 30% desse núcleo de serviços está em transporte, alimentação, hospedagem, lazer. E é exatamente esse pedaço que está rodando acima da média do ano contra ano. Esse núcleo de serviço está rodando perto de 4,6, 4,7, 4,8, por aí. O que joga esse número para cima é transporte, lazer, alimentação, hospedagem. Tá? Essa curva está começando a virar. Então, eu tenho um buffer, é claro, a gente não vai ter inflação de serviços rodando no mês a 0,2 ou qualquer coisa assim, muito perto da meta deles de 2%, mas ela não vai estar rodando a meio como foi nos últimos meses, tá? Eu acho que esse negócio vai fazer uma tendência para alguma coisa mais perto de 0,3, 0,4, dá bem mais conforto para eles. Pega isso, pega a inflação de bens caindo, a história de que a inflação está melhor comportada lá para a US, ainda que ela tenha alguma resistência na parte mais de serviço relacionado ao mercado de trabalho, ela é boa. Tá? E, ao mesmo tempo, você tem uma desaceleração mais gradual, mais espaçada de atividade. Então, o custo de atividade para você fazer esse processo de desinflação, por enquanto, não está tão alto. É isso que o mercado está comprando. Então, mesmo com o Fed muito rock no speech, o cenário do mercado é diferente do cenário do Fed. O mercado tem bastante corte lá para o ano que vem já. Tá? A gente vai saber se isso... eu acho que eu consigo ter uma opinião mais forte, é por isso que a gente tem posição, que isso perdura pelos próximos meses. A gente vai seguir vendo dados de atividade, principalmente relacionados à demanda doméstica americana, mais resilientes. E a gente vai ver números melhores de inflação. Tá? Para daqui a um ano, já pode ser outra história. Então, porque aí você tem aquilo que eu falei, acabou a poupança, excedente de poupança, você tem os leques da política monetária entrando na plenitude, pode mudar, mas no curto prazo é uma cara de soft landing, o mercado vai continuar treinando isso. Tá? Tem que ter um certo cuidado, as vols caíram um bocado, esse VIX a 13 chama atenção, evidente, mas os dados estão vindo para o lado correto. Então, eu acho que a gente pode ter um cenário que as vols se queimam mais baixa por um tempo mesmo. Mas olhando, claro, todo dado aqui mês a mês, tá? Mas uma história boa. Para a US, desculpa, isso é para a US. Para Brasil, eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque boa parte da história boa está nos jornais, né? Mas assim, uma história de reversão de ciclo de política monetária. Tá? Ficou meio claro na ata na semana passada, né? O PC escreveu lá que tem uma parcela preponderante do Banco Central que tem meio como base case começar o ciclo de cortes agora em agosto. Ele fala lá que é um ciclo parcimonioso, né? O início parcimonioso do ciclo, que é um sinal de 25, mas é evidente, o mercado vai fazer um trade entre 25 e 50, já começando em agosto. Eu acho que a gente vai para um ciclo razoavelmente longo e saudável de redução de juros.
Tem duas razões para isso. A primeira é, hoje saíram focos, já começando a precificar a decisão do CMN da semana passada, que manteve para o longo prazo a meta de 3%, né, no centro da meta em 3% e a banda em 1,5%. Foi uma grande notícia. Ela foi amadurecendo ao longo de maio e junho, indo para os preços. Mas, assim, ainda tinha uma certa resiliência no Focus, até coisa de 15 dias, aquelas inflações mais longas estavam em 4%, né, na mediana. Hoje elas já estão entre 3,6%, 3,5%, tá? 3,5% para 27 em diante, 26 em diante. Quando a gente fala do modelo aqui nosso, e a gente, na verdade, a gente tenta reproduzir o que o Banco Central está olhando, então o modelo do BC, com focos rodando a 3,5%, 3,6%, nas expectativas longas, a projeção que a gente tem para a inflação de 24 cai para 3,2%. Quer dizer, muito perto do centro da meta já. Com a economia desacelerando e a inflação de curto prazo vindo um pouco mais para baixo, está muito maduro o ciclo de redução de juros. Tá? E eu acho que a dinâmica de inflação é boa. A gente já tem essa ideia já há alguns meses. E essa ideia vem se consolidando. Acho que tem espaço para essa inflação cair mais. Tá? Dois fatores. Um é o mesmo de US. A gente tem a inflação de bens vai cair mais, porque a demanda por bens globalmente está mais fraca. Quando você olha no caso brasileiro em particular, o core de bens industriais lá no IPCA está rodando mais ou menos a 0,35, por aí, 0,3, 0,4. Então, é um patamar ainda muito alto. Tá? Esse negócio pré-pandemia rodava mais para 0, 0,1. A inflação de bens industriais era muito baixa por um bom período. Eu não vejo muita razão para que ela não chegue perto desses níveis. Tá? Então, aqui tem uma desaceleração para fazer nos próximos meses, agora contando com essa pernada adicional aí de preços industriais na cadeia para baixo. E serviços é um pouco parecido com o argumento para a US, nessa inflação curta. Quando a gente olha para o core de serviços no IPCA, 60% mais ou menos disso é dividido entre aluguel e alimentação fora do domicílio, basicamente restaurantes. As duas medidas estão rodando num patamar mais alto do que a média de serviços. Então, é isso que joga a inflação de serviços para cima. Aluguel, a gente sabe que ele é completamente indexado. Né? A diferença é que aluguel a diferença é que você tem uma parcela só de contratos que são do total que é medido, que é reajustado a cada mês. Mas ao longo do tempo, esse negócio vai convergindo para a inflação, ele é muito backward-looking, vai convergindo para a inflação 12 meses para trás. No IPCA 15, por exemplo, saiu agora, o aluguel saiu acima de 1% no mês. Tem questões de medida, etc. Mas, assim, esse não é o patamar de inflação de aluguel que vai prevalecer. A gente sabe que esse negócio vai vir para baixo, até porque a inflação cheia está caindo bastante, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O aluguel ajuda bastante para baixo. O segundo, que é a inflação de restaurantes, alimentação fora do domicílio, esse negócio está crescendo perto de 8% no year on year, com a inflação de alimentos caindo. É um pouco relacionado à dinâmica que eu mencionei para a US, que é na reabertura, fim de home office, aumento de mobilidade nas cidades, esse tipo de preço foi muito favorecido, né? Essa demanda andou. Quem tinha estabelecimento, quem tinha restaurante, quem tinha negócios nesse ramo, estava com mais pricing power, ajustou a tabela, no fim é isso. Esse negócio está diminuindo agora. Então, a gente vai ver uma redução disso, esse aumento de demanda, essa velocidade de expansão de demanda ela não é permanente. A gente vai ver algum arrefecimento aqui, já estamos vendo, e inflação de alimentação fora do domicílio deve vir um pouco mais para baixo. Isso me leva a acreditar que esse core de serviços deve ficar rodando perto de 0,3, 0,30 e pouco ao mês, e contra alguma coisa mais na média de meio dos últimos 6 meses, tá? Então, pega isso. A visão prospectiva da inflação, já nos modelos, está muito perto da meta.
pega essa desaceleração da inflação curta, que vai diminuindo as incertezas em torno desse cenário, e mesmo, às vezes, deslocando também para baixo a projetada, acho que tem uma história aqui de redução de juros bastante consolidada. Tá? Qual que é o efeito disso para preço? Verdade, uma parte disso já veio. Mas aí eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas, que eu dou dois contrapontos para isso, para dizer que tem mais pernas. Tem que lembrar o seguinte, acho que um primeiro movimento vem basicamente da queda da curva. A curva em boa medida ajustou. Mas você tem mais dois outros fatores que começam juntos, a precificar isso, mas eles são mais longos no tempo. Primeiro, mais importante, é a projeção de earnings, né? Então, você vai deslocar para cima da projeção de earnings, você vai consolidar uma percepção de queda de despesa financeira das empresas, isso gera uma desalavancagem muito grande. Então, quando você vai olhar para a precificação, o mercado descontava muito as empresas, ou aumentava o equity risk, porque você tem dívida cada vez mais cara no ambiente de redução de demanda. Você começa a baixar juros, essa história inverte. Tá? Isso, acho que isso é um pedaço da história. Boa parte das empresas que a gente tem na carteira se beneficiam muito disso. O segundo fator adicional, né, além da curva, é mais o fluxo de poupança. Né? Você teve uma mudança na alocação de ativos muito grande nesse processo todo de subida de juros. Acho que demora, não acho que vai ser do dia para a noite, vai ser todo aquele processo que a gente conhece, vai ter fluxo talvez mais para multimercado, depois ele chega no mercado de ações, mas é um processo que vem. Então, você vai fazendo a alocação para equities, eu acho que vai vindo ao longo do tempo para um patamar mais de longo prazo, um patamar menos defensivo. Essas duas coisas aqui que eu acho que são, assim, faltam precificar, é difícil dizer assim, o quanto que isso vale. Eu tenho duas referências aqui meio simples, meio de regra de bolsa para olhar. Uma elas apontam mais ou menos para o mesmo lado, uma tenta olhar, eu acho que o ciclo que mais parece com o que a gente tem hoje, que é um ciclo mais curto, mas bastante intenso, né? Um ponto de partida muito difícil. É o ciclo de 16, quando você fez a virada, teve o impeachment da Dilma, e o mercado começou a comprar um início de uma agenda de reforma, o Banco Central começou a cortar juros. Tá? Naquele ciclo, mais ou menos um terço do movimento foi entre o pico da taxa longa e o início dos cortes, e os outros dois terços vieram depois. Tá? Então tem um pedaço aqui bom por vir. Outro jeito, um pouco mais olhando para os números, para a gente pensar nisso, menos para a história, hoje o índice está rodando num múltiplo de earnings de 8 e pouquinho. Quando a gente olha lá para 16, no pior momento, o PI da Bolsa estava 10 e pouco. Tá? Então a gente está bastante descontado em relação ao que a gente estava no pior momento lá de 16. Muita gente pode pensar que, não, isso é Petro e Vale, os múltiplos amassaram, mas assim, o múltiplo de Petro e de Vale, hoje, estão no mesmo patamar que estavam lá quando a Bolsa estava 10 vezes em 2016. Tá? Então tem um pedaço que é basicamente doméstico, que tem que empurrar esses múltiplos para cima. Então, assim, de 8 para 10 tem um componente importante aqui para a gente fazer. Então, eu somo essas duas coisas, eu acho que ainda tem pernadas boas, tá? É claro que o que vai antecipar a velocidade em que a gente vai fazer esse ajuste depende muito do global. Então, um pouco, a maneira como a gente está enxergando o net long você está convicto de que no curto prazo o global segue positivo, tem que ter posição. Ou onde você vai gerar alfa nos domésticos. Você não precisa de muitas travas no beta, se você está convicto de que o global no curto prazo é bom. Se esse negócio começa a piorar, se saem indicadores um pouco piores e tudo mais, aí tem que controlar um pouco a exposição a beta, mas alongando o horizonte me parece uma história ainda muito boa. Tá? Acho que é isso, pessoal. Eu falei um monte aqui. Não sei se tem pergunta, gente. Não temos perguntas.
Então tá bom. Não sei se isso é bom ou ruim, né, não ter perguntas, mas bom, se vocês tiverem mais dúvidas depois, quiserem discutir um pouco o cenário, a gente está aqui à disposição. E caso contrário, a gente se vê no próximo call. Obrigada, gente.